Desculpe, não podemos ir, mamãe está bem. Minha esposa está organizando uma festa de aniversário e não podemos simplesmente abandonar nossos convidados. Essas foram as palavras exatas que Isaac disse ao médico quando soube que eu estava morrendo. Literalmente morrendo. Meu coração falhou 3 vezes na ambulância, e meu filho de 42 anos escolheu os aperitivos da Mela em vez da vida da mãe. Eu estou aqui, conectada a máquinas que mantêm meu coração batendo, olhando para o teto deste quarto frio do hospital. São 2 da manhã e estou completamente sozinha. O monitor cardíaco apita de forma irregular, me lembrando que cada batida pode ser a última. E meus filhos estão a 30 metros, brindando com champanhe. O cheiro de desinfetante se mistura com o gosto metálico na minha boca desde que acordei da cirurgia de emergência. Minhas mãos tremem toda vez que tento movê-las. E não é só por causa da medicação. É a raiva que corre nas minhas veias como veneno puro. Senhora Stone, por favor, tente descansar, sussurra Fiona, a enfermeira do turno da noite. Ela é uma mulher jovem, talvez da idade das minhas noras, mas seus olhos têm uma compaixão que não vejo na minha família há anos. O médico disse: o mais importante agora é que você fique calma. Calma? Como posso ficar calma quando acabei de descobrir que para meus filhos, sou menos importante do que uma festa? O Dr. Miller foi muito claro quando me falou sobre as ligações há 2 horas. Suas palavras ainda ecoam na minha cabeça como golpes de martelo. Eu disse a eles explicitamente que esta poderia ser a última noite dela, que o ataque cardíaco foi massivo e que precisávamos que eles viessem imediatamente. A resposta do Benjamin foi ainda pior do que a dos irmãos. Doutor, ela não pode esperar até amanhã. A Diana organizou tudo com semanas de antecedência, e todos os convidados já chegaram. Minha mãe é forte. Ela sempre se recuperou de tudo. Eu sempre me recuperei de tudo. Essa frase reverbera na minha cabeça como um eco doloroso. Eu me recuperei quando o pai deles nos abandonou há 25 anos, me deixando com 2 adolescentes e montanhas de dívidas. Eu me recuperei quando tive que trabalhar em 3 empregos para colocá-los na faculdade particular, limpando escritórios ao amanhecer, atendendo mesas em um diner durante o dia e costurando roupas até altas horas da noite. Meus dedos ainda têm as cicatrizes da máquina de costura. Eu me recuperei quando vendi minha casa, aquela casinha verde com o jardim onde eles cresceram, para ajudar o Isaac com a entrada do apartamento dele. É só temporário, mamãe, ele me disse. Eu vou te pagar em 2 anos. Isso foi há 8 anos. Eu me recuperei quando emprestei minhas economias de vida $28 mil, que eu havia juntado centavo por décadas para o negócio do Benjamin que nunca decolou. É um investimento seguro, mamãe. Em 6 meses eu te pago tudo com juros. O negócio faliu após 3 meses. Eu me recuperei quando a Mela me disse na frente de toda a família no último jantar de Natal que meu vestido verde-oliva não era apropriado para a ocasião e que eu deveria me vestir mais da minha idade. Eu me recuperei quando a Diana decidiu que meus jantares de domingo eram muito trabalho e que era melhor pedir comida. Eu me recuperei quando eles gradualmente pararam de me convidar para os encontros familiares porque você sabe como a vovó sempre quer opinar sobre tudo. Mas isso é diferente. Desta vez não se trata de dinheiro perdido ou desconsiderações. Desta vez é sobre algo que eu não posso recuperar. O conhecimento de que quando realmente importava, quando minha vida estava por um fio, eles escolheram ficar em uma festa. O Dr. Miller me explicou em um tom grave: Senhora Stone, você teve 3 paradas cardíacas durante o transporte. Os paramédicos conseguiram ressuscitá-la, mas você estava tecnicamente morta por 4 minutos. É um milagre que você esteja aqui falando comigo. 4 minutos morta e meus filhos estavam preocupados em não estragar as decorações da festa rosa da Mela. A porta do meu quarto permanece fechada. Nenhuma ligação preocupada nessas 5 horas desde que acordei. Nenhuma mensagem de texto, apenas o som constante das máquinas que me mantém viva e o eco de suas palavras. Não podemos. Minha esposa está dando uma festa. A Fiona verifica meus sinais vitais a cada hora. Sua pressão arterial está um pouco alta, ela diz com genuína preocupação. Você está pensando em algo que está te deixando nervosa? Se ela soubesse que estou pensando em 66 anos de amor incondicional jogados fora por um bolo de aniversário e balões coloridos. Neste momento, enquanto olho as luzes da cidade pela janela do hospital, algo dentro de mim está se quebrando definitivamente. E não é meu coração. É algo muito mais profundo. É a última gota de esperança que eu tinha de que talvez, só talvez, eu ainda importasse para alguém neste mundo. Amanhã eles vão ligar.
Eu tenho certeza de que eles vão aparecer com flores baratas de supermercado e desculpas bem ensaiadas. Vão dizer que não entenderam a gravidade da situação, que acharam que era mais uma das minhas exagerações, como quando eu caí e fraturei o pulso no ano passado, e levou 3 dias para eles virem me ver. Mas já é tarde. Hoje à noite, eles me mostraram exatamente onde eu estou na lista de prioridades deles. E esse lugar é muito, muito baixo. Eu fecho os olhos e me transporto de volta a 40 anos. Isaac tinha 2 anos e Benjamin acabará de nascer. Nós morávamos naquela pequena casa de 2 quartos no bairro Lakeside, com paredes tão finas que eu conseguia ouvir os vizinhos respirarem. Robert, meu marido na época, trabalhava na fábrica de tecidos, e eu ficava em casa cuidando das crianças. Lembro perfeitamente do cheiro de talco e do som das risadinhas deles quando eu os banhava naquela banheira de plástico de segunda mão que compramos. Isaac sempre foi o mais grudado em mim. Mamãe, mamãe, ele repetia o dia todo, me seguindo pela casa com suas perninhas gordinhas. Benjamin era mais independente, mas quando ficava doente se tornava minha sombra, pedindo para eu cantar aquela canção de ninar que aprendi com minha mãe. Tudo pelos meus filhos, eu dizia a mim mesma enquanto costurava roupas até as 3 da manhã para vender na feira nos finais de semana. Cada dólar extra ia diretamente para as necessidades deles, sapatos novos quando cresciam, material escolar, as aulas de futebol do Isaac, as aulas de guitarra do Benjamin. Eu usei o mesmo vestido cinza por 2 anos seguidos, mas eles estavam sempre impecáveis. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio quando Isaac completou 25 anos. Ele conheceu a Mela no trabalho, uma mulher calculista com um sorriso perfeito e unhas sempre impecáveis. Na primeira vez que a trouxe para o jantar, ela examinou minha casa como se estivesse avaliando uma propriedade em ruínas. Cecília, ela me disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não acha que seria melhor se Isaac e eu passássemos o Natal na minha casa este ano? Minha família tem tradições muito enraizadas e bem, minha mãe está acostumada a fazer as coisas de um certo jeito. Naquele Natal, eu comi sozinha pela primeira vez em 25 anos. O peru que comprei ficou intocado na geladeira por uma semana. Quando perguntei ao Isaac como tinha sido o jantar, ele respondeu: "Foi incrível, mãe. A casa da Mela é espetacular. Tem uma sala de jantar que parece saída de uma revista e a comida, bem, a mãe dela é uma ótima cozinheira. Como se meus 30 anos cozinhando para ele não significassem nada." Benjamin seguiu o mesmo padrão 2 anos depois. Diana era diferente da Mela, mais sutil em suas manipulações. Ela não me excluía diretamente. Apenas fazia pequenos comentários que se acumulavam como gotas de chuva até formarem uma poça de insegurança. "Ah, Cecília, como seu suéter vermelho é lindo", ela dizia com um sorriso condescendente. "É bem vintage, não é?" Eu sempre digo ao Benjamin que mulheres da nossa idade precisam atualizar o guarda-roupa de vez em quando. Ou quando eu preparava minha famosa lasanha, aquela receita que aperfeiçoei por décadas. "Está boa, sogra, embora seja um pouco pesada para minha digestão. Eu prefiro comidas mais leves e modernas." Benjamin se acostumou ao meu estilo de cozinha. Os convites para jantares em família começaram a se espaçar. Primeiro, era Diana não está se sentindo bem e prefere algo mais íntimo. Depois, as crianças têm muita lição de casa e precisam de paz e sossego. Finalmente, eles simplesmente pararam de me convidar. "Linda, minha vizinha de longa data", me disse de forma direta uma tarde enquanto tomávamos café. "Cecília, querida, suas noras estão afastando você dos seus filhos. É a história mais antiga do mundo. Eu já vi esse filme 1000 vezes, mas me recusei a acreditar. Elas são boas garotas, linda. Elas só precisam de tempo para se adaptar à família." "Adaptar? Elas estão casadas há 5 anos, Cecília. Já se adaptaram. Elas adaptaram você para ser a avó que aparece em emergências e sai discretamente." Ela estava certa, mas doeu admitir. Comecei a me sentir uma estranha na vida dos meus próprios filhos. As conversas por telefone se tornaram mecânicas. "Oi, mãe. Como você está?" "Bem. Nós também." "Bom, ligamos depois. Estamos ocupados." O golpe mais duro veio há 2 anos, quando vendi minha casa para ajudar o Isaac. A Mela tinha encontrado a casa dos sonhos dela em um bairro exclusivo, mas eles precisavam de $100.000 para a entrada. "Mãe", Isaac me disse com aquela voz que ele usava quando era criança e queria algo. "Eu sei que é muito pedir, mas é a nossa oportunidade. É um investimento incrível. Em 5 anos essa casa vai valer o dobro." Eu vendi minha pequena estufa, aquela onde criei meus filhos, onde suas alturas estavam marcadas na porta, onde deram seus primeiros passos.
Mudei para um apartamento pequeno em um prédio sem elevador, mas eles tinham a casa dos sonhos. Na primeira vez que fui visitá-los na nova casa, a Mela me recebeu na porta com um sorriso tenso. Cecília, que surpresa! Você deveria ter ligado antes. Estamos esperando alguns amigos para o jantar. Ela não me convidou para entrar. Fiquei na soleira da casa que ajudei a comprar, me sentindo como uma vendedora que chegou na hora errada. Só vim trazer isso, eu disse, entregando a ela um bolo de chocolate que fiz especialmente para eles. Era o favorito do Isaac desde criança. Oh, que legal! Mas você sabe que estamos tentando comer mais saudável. O Isaac está sendo muito cuidadoso depois do susto com o colesterol. Ela segurou o bolo como se estivesse contaminado. Naquela noite eu chorei até dormir. Meu filho teve problemas de colesterol, e eu descobri por acaso em uma conversa na porta de uma casa que ajudei a comprar. Com o Benjamin, a situação foi diferente, mas igualmente dolorosa. Ele sempre foi mais direto, menos diplomático que o irmão. Quando o negócio de importação de eletrônicos dele começou a ter problemas, ele foi direto ao ponto. Mãe, preciso de $8.000. É para salvar o negócio. Se não conseguir essa semana, vou ter que fechar e ficar endividado por anos. Era toda a minha poupança. Cada dólar que economizei trabalhando de madrugada. Cada moeda que guardei da minha aposentadoria por 10 anos. Mas ele era meu filho, meu bebê, que eu carreguei nos braços a noite toda quando teve febre. Eu vou te emprestar, meu filho, mas preciso que você assine um contrato. Não é desconfiança. É só para deixar tudo em ordem. A Diana ficou indignada. Um contrato? Sério, Cecília, você vai cobrar juros do seu próprio filho? Que tipo de mãe faz isso? No final, eu emprestei o dinheiro sem contrato. Ele é seu filho, eu me disse. Ele sabe o que esse dinheiro significa para você. O negócio faliu após 3 meses. Os $8.000 desapareceram junto com anos de sacrifícios e sonhos de uma velhice digna. Benjamin me disse, mãe, você sabe como são esses negócios. Às vezes você ganha, às vezes perde. Pelo menos eu tentei, como se meu dinheiro tivesse sido fichas de cassino e não o resultado de décadas de trabalho. Agora, conectada a essas máquinas neste hospital frio, entendo que todos aqueles momentos estavam me preparando para esta noite. Esta noite em que a máscara finalmente caiu e eu pude ver a verdade nua para meus filhos. Eu sou dispensável. A dor começou 3 dias atrás, durante o almoço de domingo na casa do Isaac. Era meu 66º aniversário, embora ninguém parecesse lembrar. Mela preparou uma salada leve e frango grelhado. Nada como as comemorações que eu costumava organizar quando eram crianças. Mãe, você parece cansada, Benjamin me disse enquanto mexia na comida sem olhar para cima do celular. Você está dormindo bem? A verdade é que eu não dormia direito há semanas. Uma pressão estranha no peito me acordava todas as noites às 3 da manhã, como se alguém estivesse sentado nas minhas costelas. Mas eu não queria preocupá-los. Não queria que pensassem que era mais uma das minhas exagerações, como começaram a chamar minhas doenças. Estou bem, querido. Só um pouco de azia à noite. Mela soltou uma risada seca. É que na nossa idade, o corpo não processa a comida da mesma forma, Cecília. Eu digo para minha mãe que ela precisa comer mais leve, menos tempero, menos gordura. O corpo de uma mulher de 66 anos não é o mesmo de uma de 30. Naquela tarde, enquanto me preparava para sair, Diana chegou com uma notícia que partiu meu coração sem que ela soubesse. Adivinha? Finalmente conseguimos uma data para a festa de aniversário. Vai ser nesta quarta-feira no salão do Grand Plaza Hotel. Estou planejando isso há meses. Quarta-feira? Meu aniversário real tinha sido no domingo, mas ninguém mencionou. Na quarta-feira eles iriam celebrar a Diana com toda a pompa e circunstância do mundo. Vai ser incrível, Diana continuou animada. Contratei o melhor serviço de buffet da cidade. Vai ter música ao vivo, decorações temáticas, e mais de 50 convidados já confirmaram. Benjamin me deu esse lindo vestido dourado que custou $1.200. $1.200 por um vestido, mais do que eu gasto em roupas em 2 anos. Fiquei em silêncio, sentindo a pressão no meu peito aumentar enquanto via meu filho sorrir orgulhoso por ter gasto em uma noite o que eu levava 6 meses para gastar. Mãe, você está obviamente convidada, Benjamin me disse, mas seu tom soava mais como uma cortesia forçada do que um desejo real, embora você saiba que vai ser um evento elegante. Diana convidou muitas pessoas importantes do trabalho dela. A mensagem era clara. Venha, mas não nos envergonhe. Na noite de terça-feira, um dia antes da grande celebração de Diana, a pressão no meu peito se tornou insuportável.
Meu braço esquerdo doía, e eu tinha uma náusea que me fazia me curvar na cama. Liguei para Isaac às 11 da noite. Mãe, o que aconteceu? Estamos assistindo a um filme. Meu filho, eu estou me sentindo muito mal. Estou com uma dor no peito que não passa. Você tomou algo? Chá de camomila? Talvez seja estresse. Você tem estado muito tensa com a festa da Diana. Olha, vamos passar aí amanhã depois da celebração. Desliguei, me sentindo mais sozinha do que nunca. Até minha dor teve que esperar a festa da minha nora acabar. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. A dor se espalhou pela minha mandíbula, meu pescoço, minhas costas. Era como se um enorme elástico estivesse apertando meu torso. Às 5 da manhã, liguei para Linda. Minha querida, isso não soa nada bem, ela disse depois de ouvir meus sintomas. Estou indo aí e vou te levar ao hospital. Não, Linda, é quarta-feira. É a festa da Diana. Eu não quero estragar. Estragar o quê, Cecília? Você está descrevendo sintomas de ataque cardíaco. Você acha que uma festa é mais importante do que sua vida? Acontece que era. Acontece que para meus filhos, uma festa era mais importante do que minha vida. Linda chegou ao meu apartamento às 6 da manhã e me encontrou sentada na beira da cama, suando frio e respirando com dificuldade. Vamos ao hospital agora, ela disse com aquela firmeza que só verdadeiros amigos têm. No táxi para o hospital, a dor aumentou a ponto de ser insuportável. Era como se uma faca estivesse sendo cravada no centro do meu peito e lentamente torcida. Apertei a mão de Linda com todas as minhas forças. Aguenta firme, Cecília. Estamos quase lá. Na sala de emergência, tudo aconteceu muito rápido. O eletrocardiograma mostrou irregularidades preocupantes. Minha pressão arterial estava nas alturas e os níveis de enzimas cardíacas confirmaram o que os médicos já suspeitavam. Eu estava tendo um ataque cardíaco maciço. Precisamos operar imediatamente, Dr. Miller me disse enquanto preparava a maca para me levar à cirurgia. Tem alguém que podemos chamar? Família próxima. Com a voz embargada pela dor e pela medicação, passei os números dos meus filhos. Por favor, diga a eles que é urgente que venham agora. Linda ficou segurando minha mão até me levarem para a sala de cirurgia. Vou ficar aqui até você sair. Minha querida, você não está sozinha. Mas eu estava sozinha. Enquanto me administravam a anestesia, a última coisa que pensei foi nos meus filhos se preparando para uma festa enquanto eu lutava pela minha vida. Acordei 6 horas depois com Fiona verificando meus sinais vitais e Linda dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Meus filhos estavam conspicuamente ausentes. Meus filhos ligaram? Foi a primeira coisa que perguntei. Embora pela expressão de Fiona, eu já soubesse a resposta. O médico falou com eles durante a cirurgia. Ele explicou que você teve 3 paradas cardíacas, que a situação era crítica, que precisavam vir imediatamente. Meu coração, já fraco, encolheu ainda mais. E o que eles disseram? Fiona hesitou antes de responder. Ela claramente não queria ser a mensageira dessa traição. Mas eu precisava ouvir toda a verdade. Seu filho mais velho disse que eles estavam em uma festa muito importante, que não podiam abandonar os convidados, que você sempre foi forte e que eles tinham certeza de que você iria se recuperar. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto incontrolavelmente. Não era apenas a dor física do pós-operatório. Era a dor de descobrir que a festa da Diana, com seu vestido dourado de $1.200 e aperitivos elegantes, valia mais do que todos os anos que dediquei a criá-los. Seu filho mais novo, Fiona, continuou suavemente, perguntou se poderiam vir amanhã de manhã, depois que a celebração acabasse. Linda acordou ao ouvir meu choro e imediatamente se aproximou da cama. Minha querida, o que aconteceu? Alguma coisa dói? Tudo dói, Linda. Dói ter dedicado toda a minha vida a 2 filhos que preferem uma festa a saber se a mãe vai sobreviver à noite. Naquele momento, olhando para o teto do hospital às 3 da manhã, enquanto meus filhos brindavam com champanhe a 30 metros de distância, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Os próximos 3 dias foram uma montanha-russa de emoções que eu nunca imaginei ter que viver. Cada hora que passava sem uma ligação dos meus filhos era como uma facada mais profunda em um coração que já estava literalmente partido. Fiona começou a evitar meu olhar quando perguntei se alguém tinha ligado perguntando por mim. Na manhã de quinta-feira, 24 horas após a festa da Diana, o telefone do quarto finalmente tocou. Meu coração disparou tanto que a máquina começou a apitar alarmantemente. Era Isaac. Mãe, como você está? Acabamos de saber que você estava no hospital. Por que você não nos disse nada? O sangue subiu à minha cabeça. Depois de tudo que aconteceu, depois que os médicos ligaram várias vezes,
Ele teve a audácia de perguntar por que eu não tinha contado nada. Isaac, eu disse com uma voz que não reconheci como minha. Os médicos ligaram para vocês na quarta-feira. Disseram que eu estava morrendo e que precisavam que vocês viessem imediatamente. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Ah, é. Bem, a festa da Diana era muito importante. As pessoas vieram de muito longe. Não podíamos simplesmente cancelar tudo. Além disso, você sempre foi muito forte, mãe. Achamos que poderia esperar algumas horas. Algumas horas? Minha vida poderia esperar algumas horas? Mãe, não seja dramática. Você está bem agora, certo? O médico disse que a operação foi um sucesso. Olha, vamos passar para te ver no domingo depois do almoço. Pode ser? Domingo? 3 dias depois. Meu primeiro infarto poderia esperar até depois do almoço de domingo. Desliguei sem me despedir. Fiona, que estava fingindo organizar os medicamentos para me dar privacidade, se aproximou com uma expressão preocupada. Senhora Stone, sua pressão arterial disparou. Você está bem? Não, Fiona, não estou bem, e não acho que vou ficar bem de novo. Aquela tarde, Benjamin chegou, mas não estava sozinho. Ele veio acompanhado de Diana, que estava radiante após sua festa de sucesso. Usava brincos dourados que combinavam com o vestido que tinha usado na festa, e sua maquiagem estava perfeita. Eu, por outro lado, estava com cabelo oleoso, um vestido de hospital manchado e tubos saindo dos meus braços. Sogra, como você está? Você nos deu um grande susto, disse Diana com um sorriso que não chegava aos olhos. O Benjamin me contou o que aconteceu. Que azar ter acontecido justo no dia da minha festa, né? Azar. Como se meu infarto tivesse sido um incômodo planejado, especificamente para arruinar a celebração dela. A festa foi incrível, mãe, Benjamin me disse enquanto se sentava na cadeira mais distante da minha cama. Você devia ter visto as decorações. A Diana realmente se superou. Mais de 60 pessoas vieram, incluindo o chefe da Diana e vários clientes importantes do meu trabalho. Ele falava da festa enquanto eu lutava pela minha vida. Ele falava das decorações e dos contatos importantes que fizeram. Como você está se sentindo? Diana me perguntou, mas seu tom sugeria que ela esperava uma resposta curta e positiva. Você parece muito melhor do que esperávamos. Os médicos de hoje fazem milagres, né? O médico disse. Eu tive 3 paradas cardíacas, eu lhes disse, observando suas reações. Fiquei clinicamente morta por 4 minutos. Benjamin se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, mas já passou, mãe. O importante é que você está viva e se recuperando. O importante, eu repeti, sentindo algo dentro de mim endurecer como cimento. É que enquanto eu estava morrendo, vocês estavam comendo petiscos e rindo com os convidados. Diana franziu a testa. Cecília, não é justo que você nos faça sentir culpados. Não sabíamos que era tão sério. Além disso, o que faríamos no hospital? Não somos médicos. Era melhor estarmos onde pudéssemos ser úteis. Organizando a festa que custou tanto dinheiro e esforço. Útil? Organizar uma festa era mais útil do que acompanhar a mãe da esposa morrendo. Olha, mãe, Benjamin interrompeu. Diana e eu conversamos e decidimos que vamos te ajudar mais. Podemos passar para te ver uma vez por semana, talvez aos domingos depois do almoço. E se você precisar de algo urgente, pode sempre nos ligar, desde que não seja durante o horário de trabalho ou quando tivermos compromissos importantes. Uma vez por semana após o almoço, se não tivessem compromissos importantes, era nesse momento, olhando para meu filho mais novo, que ele falava comigo como se eu fosse um fardo a ser redistribuído na agenda dele, que algo definitivamente quebrou dentro de mim. Não era meu coração. Desta vez era algo muito mais profundo. Era o último resquício de esperança que eu tinha de que talvez, em algum lugar muito escondido, ainda houvesse algo do amor que eu plantei neles todos esses anos. Sabe de uma coisa? Eu disse a eles com uma voz estranhamente calma. Você está certo. Não deveria se sentir culpado. Ambos relaxaram visivelmente, pensando que eu tinha entendido o ponto de vista deles. Você não deveria se sentir culpado, continuei. Porque para se sentir culpado, é preciso ter consciência, e você claramente perdeu a sua há muito tempo. A expressão de Diana mudou imediatamente. Cecília, não precisa ser rude. Viemos aqui para te apoiar, mesmo tendo 1000 coisas para fazer. Me apoiar? Eu ri, mas não havia humor na minha risada. Você veio cumprir o mínimo esforço social necessário para poder dizer que visitou sua mãe doente. Veio para poder dormir em paz, sabendo que fez uma boa ação por hoje. Benjamin se levantou claramente irritado. Mãe, você está sendo injusta. Acabamos de explicar por que não podemos vir antes.
A festa da Diana era importante para o nosso futuro. Não podemos cancelar nossas vidas toda vez que você tem um problema de saúde. Toda vez que eu tenho um problema de saúde, como se infartos fossem resfriados que eu pegava regularmente para chamar atenção. Você está certo, meu filho, eu disse, sentindo uma estranha calma tomar conta de mim. Você não pode cancelar sua vida, e eu não vou pedir isso de você nunca mais. Diana sorriu, achando que tinha vencido. Fico feliz que você entenda, sogra. É importante que todos nós tenhamos limites saudáveis nas relações familiares. Limites saudáveis. Essa foi uma maneira interessante de descrever o abandono emocional. Eles ficaram mais 10 minutos conversando principalmente entre si sobre os planos do fim de semana, sobre uma viagem que estavam planejando para o próximo mês, sobre um novo tapete que Diana queria comprar para a sala. Eu era apenas uma espectadora silenciosa de suas vidas prósperas e ocupadas. Quando finalmente saíram, prometendo vagamente voltar em breve, fiquei sozinha com Fiona e o peso de uma revelação que estava me mudando completamente. Senhora Stone, Fiona me disse enquanto checava meu soro. Não gosto de como você está. Quer que eu chame alguém? Tem outros familiares, amigos próximos? Eu tenho a Linda, eu disse. E aparentemente isso é mais do que eu tinha com meus próprios filhos. Naquela noite, enquanto ouvia os sons do hospital e sentia a dor pulsante no meu peito marcado, comecei a planejar algo que nunca pensei que teria que fazer. Algo definitivo, algo que mostraria a eles o verdadeiro custo de suas decisões. Aquela noite, eu não consegui dormir. Não era apenas a dor física que ainda perfurava meu peito como facas, mas uma clareza mental que eu não tinha há anos. Pela primeira vez em décadas, eu estava vendo minha vida sem o filtro do amor materno incondicional. Eu estava vendo a realidade como ela era, não como eu queria que fosse. Sentei-me na cama do hospital e pedi a Fiona papel e caneta. Você vai escrever cartas, senhora Stone? Ela me perguntou com aquela doçura que eu aprendi a valorizar mais do que as visitas dos meus próprios filhos. Algo assim, eu respondi. Preciso organizar meus pensamentos. Comecei a escrever e as palavras fluíram como se estivessem esperando anos para sair. Não era apenas uma carta. Era um inventário completo da minha vida. Uma contabilidade emocional que eu nunca tive coragem de fazer. Queridos Isaac e Benjamin, eu escrevi com a mão trêmula. Por 66 anos eu vivi por vocês. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, cada sonho que abandonei foi pensando no bem-estar e na felicidade de vocês. Hoje, deitada nesta cama de hospital, após ter estado clinicamente morta por 4 minutos, finalmente entendo que vocês não viveram um único dia pensando no meu. As lágrimas começaram a cair sobre o papel, borrando algumas palavras, mas eu continuei escrevendo. Eu tinha 66 anos de coisas a dizer. Quando seu pai nos abandonou, eu tinha 35 anos e vocês tinham 18 e 10, respectivamente. Eu era jovem. Eu era atraente. Tinha pretendentes que queriam começar uma família comigo. Mas eu escolhi ficar sozinha para me dedicar completamente a vocês. Eu não queria que nenhum homem fizesse vocês se sentirem um fardo ou que estivessem no caminho. Eu sacrifiquei a possibilidade de ter um parceiro, de ter mais filhos, de ter uma vida amorosa plena porque você era minha prioridade absoluta. Lembrei do Sr. Douglas, o viúvo que morava do outro lado da rua e que por anos me trouxe flores toda sexta-feira. Ele era um homem bom, trabalhador, que me cortejava com a paciência de quem entende o valor das coisas importantes. Mas eu sempre disse a ele que não podia pensar em romance, que meus filhos precisavam de mim. Ele se casou com outra mulher 5 anos depois e eu continuei sozinha criando-os. Trabalhei em 3 empregos por 8 anos para pagar sua faculdade particular. Continuei escrevendo. Limpava escritórios das 4 horas às 7 horas da manhã. Trabalhei em um diner das 8 horas às 16 horas e costurava roupas das 18 horas até a meia-noite. Dormia 3 horas por dia de segunda a sábado. Aos domingos, me dedicava completamente a você. Lavava suas roupas, cozinhava suas refeições favoritas, ajudava com a lição de casa, levava você ao parque. Minhas mãos começaram a doer, mas eu precisava escrever tudo. Era como se, ao colocar no papel, eu finalmente estivesse dando peso real a todos aqueles anos de dedicação silenciosa. Isaac, quando você se casou com a Mela, eu vendi minha casa para ajudar você com a entrada da sua. Aquela casa verde onde você cresceu, onde aprendeu a andar, onde passamos os melhores natais de nossas vidas. Eu a vendi sem pensar 2 vezes porque você disse que era sua oportunidade de ter uma vida melhor. Me mudei para um apartamento de 1 quarto no 4º andar, sem elevador. Mas você teve a casa dos seus sonhos.
Parei de escrever por um momento para enxugar as lágrimas. Fiona se aproximou com preocupação. Você está bem, senhora Stone? Sua pressão arterial está subindo novamente. Estou bem, querida. Pela primeira vez em anos, estou perfeitamente bem. Continuei com a carta. Benjamin, quando seu negócio estava falindo, eu te emprestei minhas economias de vida, $28.000 que eu havia guardado centavo por 10 anos, trabalhando nos finais de semana até os 70, vendendo comida na porta do meu prédio, economizando cada centavo da minha aposentadoria. Era minha segurança para a velhice, minha tranquilidade para poder adoecer sem ser um fardo para ninguém. Mas você precisava daquele dinheiro, e eu te dei sem hesitar. A ironia me atingiu como um tapa. Eu havia gasto minha segurança financeira para que não me vissem como um fardo, e agora me viam exatamente assim, como um fardo. Mas nada disso importa agora, escrevi, sentindo que cada palavra me libertava um pouco mais. O que realmente me matou não foram os sacrifícios financeiros. O que me matou foi descobrir que na quarta-feira, enquanto eu lutava pela minha vida em uma mesa de cirurgia, você estava brindando com champanhe em uma festa. Fechei os olhos e me permiti reviver aquela humilhação mais uma vez. Era necessário sentir todo o peso daquela traição para poder fazer o que eu precisava fazer. Os médicos te chamaram às 14 horas para te dizer que meu coração havia falhado, que eu tive múltiplas paradas cardíacas, que a situação era crítica. Eles literalmente te disseram que esta poderia ser a última noite da sua mãe. E você respondeu que não poderia ir porque havia uma festa, um aniversário com aperitivos e música ao vivo valia mais do que a vida da mulher que te trouxe ao mundo. As palavras estavam se embaralhando por causa das lágrimas, mas eu continuei. Eu precisava terminar hoje. Entendi algo que deveria ter compreendido anos atrás. Você não me ama. Talvez você tenha se importado comigo quando éramos crianças e você precisava de mim, mas esse sentimento evaporou no momento em que você se tornou independente. Agora sou apenas uma obrigação social incômoda, alguém para visitar ocasionalmente para manter as aparências. Minha mão tremia enquanto escrevia as próximas linhas porque eu sabia que uma vez que as colocasse no papel, não haveria volta. É por isso que tomei uma decisão que mudará nossas vidas para sempre. Não vou continuar vivendo como uma mãe implorando por migalhas de atenção de filhos que me veem como um incômodo. Não vou continuar a fingir que visitas por obrigação e telefonemas de cortesia são suficientes para mim. Não vou continuar a aceitar que minha vida tem menos valor do que uma festa, do que um jantar com amigos, do que um fim de semana agitado. Pausei para recuperar o fôlego. Meu coração estava acelerado, mas não era medo que eu sentia. Era libertação. Quando você ler esta carta, eu já estarei fora das suas vidas para sempre. Não procure por mim. Você não vai me encontrar. Decidi recomeçar em um lugar onde ninguém conhece minha história, onde eu possa simplesmente ser Cecília, não a mãe abandonada que se sacrificou por filhos ingratos. Fiona se aproximou novamente. Senhora Stone, já são 4 horas da manhã. Você deveria descansar. Estou quase terminando, querida. Só mais algumas linhas. Não estou tomando essa decisão por raiva, mas por amor próprio. O mesmo amor que te dei todos esses anos, finalmente vou dar a mim mesma. Eu mereço estar cercada por pessoas que valorizam minha presença, que se importam com meu bem-estar, que escolhem minha companhia em vez de apenas tolerá-la. Eu estava chegando ao fim, e cada palavra me aproximava da liberdade que eu buscava sem saber. Não espere que eu volte. Não espere uma reconciliação. Este é meu adeus definitivo. Seja feliz com suas vidas ocupadas, suas festas importantes e suas prioridades claras. Eu serei feliz longe de você. Assinei com meu nome completo, Cecília Rosewood, sua mãe, até hoje. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na gaveta do criado mudo. Amanhã, eu a entregaria a Linda com instruções específicas sobre quando entregá-la. Pela primeira vez em dias, consegui dormir sem chorar. Na manhã de sexta-feira, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era a dor física que eu carregava desde o infarto. Era algo diferente, uma mistura de nervosismo e empolgação que eu não sentia há décadas. Era a sensação de estar prestes a retomar o controle da minha própria vida pela primeira vez em anos. Linda chegou cedo, como vinha fazendo todos os dias desde a minha operação. Ela trouxe um termo de café caseiro e aquele sorriso caloroso que me lembrava que ainda havia pessoas no mundo que realmente se importavam comigo. Bom dia, querida. Como você acordou? Você parece diferente hoje, mais tranquila. Linda, preciso que você me faça um favor muito importante. Talvez o mais importante que já pedi a você em todos esses anos de amizade. Ela se sentou na cadeira ao lado da minha cama com uma expressão séria.
Diga o que você precisa, Cecília. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Eu lhe entreguei a carta que escrevi nas primeiras horas da manhã. Preciso que você entregue isso aos meus filhos, mas não agora. Espere até domingo à tarde, quando eles vierem me visitar. Linda pegou o envelope com cuidado, como se soubesse que continha algo que mudaria tudo. O que é isso, querida? É minha liberdade, eu disse com um sorriso que até me surpreendeu. E preciso que você me ajude com mais uma coisa. Preciso que você me ajude a desaparecer. Os olhos de Linda imediatamente se encheram de preocupação. Cecília, do que você está falando? Você está pensando em se machucar? Porque se for isso, não, eu a interrompi, segurando sua mão. Não estou falando de suicídio, Linda. Estou falando de renascimento. Estou falando de começar uma nova vida longe daqui. Longe de filhos que não me valorizam. Longe desta cidade onde cada esquina me lembra o quanto eu dei e o pouco que recebi em troca. Expliquei meu plano completo. Nas últimas horas eu havia pensado em cada detalhe, como se minha mente estivesse esperando anos para planejar minha própria libertação. Tenho dinheiro guardado em uma conta que meus filhos não conhecem. Eu disse a ela, não é muito, mas o suficiente para começar. São $8.000 que economizei da minha aposentadoria nos últimos 3 anos, depois que Benjamin perdeu minhas economias em seu negócio fracassado. Tenho no Banco Nacional em uma conta somente em meu nome. Linda me ouviu com uma mistura de admiração e preocupação. Mas Cecília, para onde você vai? Você tem família em outra cidade? Tenho uma prima em Dallas, Hope. Não falamos há 5 anos, mas sei que ela vive sozinha em uma casa grande que herdou do marido. Vou escrever para ela. Tenho certeza de que ela me acolheria por um tempo até eu me estabelecer. Era verdade. Hope sempre foi diferente do resto da família. Ela era uma mulher independente que nunca se casou ou teve filhos e que sempre me disse que admirava minha força. Nas poucas vezes em que conversamos por telefone, ela insinuou que se eu precisasse de uma mudança de cenário, sua casa estava aberta para mim. O plano é simples, continuei, explicando a Linda. No domingo, quando meus filhos vierem, será a última vez que me verão. Depois que eles saírem, você me ajuda a sair do hospital. Não vou fazer a alta oficialmente. Vou simplesmente embora. Deixarei a carta na minha cama e desaparecerei. E suas coisas, seu apartamento? Já conversei com Fiona sobre isso. Ela tem uma irmã que é advogada e vai me ajudar a fazer uma procuração para que você possa cuidar de tudo. Você pode vender meus móveis, ficar com o que quiser e usar o dinheiro para pagar o que resta do aluguel até o contrato acabar. Eu nunca gostei do apartamento mesmo. Era muito pequeno, muito triste. Linda ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que eu havia lhe contado. Cecília, você tem certeza disso? É uma decisão muito grande. Uma vez que você sair, vai ser muito difícil voltar. Eu não quero voltar, Linda. Essa é exatamente a ideia. Quero que meus filhos entendam como é se sentir abandonado pela família. Quero que eles saibam como é procurar alguém que você ama e não encontrá-lo. Quero que eles vivam com a culpa de terem perdido a mãe ao escolher uma festa em vez da vida dela. As palavras saíram de mim com uma clareza e determinação que me surpreendeu. Era como se todos esses anos eu tivesse acumulado força para esse momento. Além disso, continuei, tenho 66 anos, Linda. Se eu viver até os 80, me restam 14 anos. Vou desperdiçar esses anos implorando por atenção de filhos que me veem como uma obrigação? Ou vou usá-los para conhecer novos lugares, fazer novos amigos, talvez até encontrar o amor que nunca me permiti ter? Pela primeira vez desde que comecei a explicar meu plano, Linda sorriu. Você está certa, minha querida. Você tem todo o direito do mundo de ser feliz. E se eles não podem te dar essa felicidade, então você precisa encontrá-la em outro lugar. Exatamente. E eu preciso que você me prometa mais uma coisa, Linda. Quando meus filhos vierem te procurar depois de ler a carta, quando eles implorarem para você dizer onde eu estou, preciso que você diga que não sabe, porque você realmente não vai saber. Eu não vou te contar meu endereço exato em Dallas até estar completamente instalada e ter certeza de que não quero que eles me encontrem. Linda acenou com determinação. Eu prometo, Cecília, mas quero que você me mantenha atualizada sobre como você está. Me ligue pelo menos uma vez por semana para eu saber que você está segura e bem. Claro, você é a única família de verdade que eu tenho, Linda. Você é a irmã que eu nunca tive e a única pessoa que realmente se importa com o meu bem-estar. Passamos o resto da manhã planejando os detalhes. Linda ficaria responsável por contatar a irmã da Fiona para os documentos legais. Eu ligaria para minha prima Hope do telefone do hospital para explicar minha situação.
Também precisava sacar meus $8.000 do banco e converter em dinheiro para a viagem. Sabe qual é a coisa mais triste sobre tudo isso? Eu disse a Linda enquanto organizávamos os últimos detalhes. Que estou mais animada com essa nova vida do que com qualquer coisa que aconteceu nos últimos 10 anos. Me sinto como uma adolescente planejando fugir de casa. Mas em vez de fugir de pais controladores, estou fugindo de filhos ingratos. Não é triste, minha querida. É libertador. Você passou toda a sua vida adulta vivendo para os outros. Está na hora de viver para você mesma. Aquela tarde, liguei para Hope do telefone do hospital. A voz dela soou surpresa, mas genuinamente feliz em me ouvir. Cecília, que surpresa boa! Como você está, prima? Hope, preciso te contar algo importante. Estou passando por uma situação muito difícil com meus filhos e preciso fazer uma mudança radical na minha vida. Seu convite de anos atrás para eu te visitar em Dallas ainda está de pé? Ela não hesitou nem por um segundo. Claro, prima. Essa casa é grande demais para mim sozinha, e eu adoraria ter companhia. O que está acontecendo? Seus filhos estão bem? Meus filhos estão perfeitamente bem, respondi com uma amargura que não consegui esconder. Tanto que não precisam da mãe para nada. Eu te conto tudo quando chegar, mas preciso sair daqui o mais rápido possível. Venha quando quiser, Cecília. Você tem um quarto esperando por você aqui pelo tempo que precisar. Quando desliguei o telefone, senti como se tivesse acabado de comprar um bilhete para a liberdade. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei às 6 da manhã com uma mistura de ansiedade e empolgação que revirava meu estômago. Era meu último dia sendo mãe do Isaac e do Benjamin. Amanhã de manhã, eu seria apenas Cecília, uma mulher livre começando uma nova vida. Fiona percebeu meu nervosismo enquanto checava meus sinais vitais. Você está muito tensa hoje, senhora Stone. Está preocupada com algo? Pelo contrário, querida, estou animada. Hoje é o último dia de uma vida que já não me serve mais. Durante a manhã, revisei mentalmente tudo o que havia planejado. Linda havia retirado meus $8.000 do banco na sexta-feira e os guardou em casa. A irmã da Fiona preparou a procuração que permitiria a Linda cuidar dos meus assuntos legais. Minha prima Hope me aguardava em Dallas de braços abertos. Tudo estava pronto. Isaac e Benjamin chegaram exatamente às 14 horas, como haviam prometido. Depois do almoço, claro, Diana apareceu com Benjamin vestindo um novo vestido coral que provavelmente custou mais do que eu gastei em comida em 2 meses. Mela chegou 15 minutos depois, pedindo desculpas porque teve que terminar uma ligação de trabalho super importante. Mãe, você está muito melhor, disse Isaac enquanto se sentava na cadeira mais distante da minha cama. O médico nos disse que você provavelmente terá alta esta semana. Sim, Mela interveio. Dissemos que era impossível que fosse tão sério quanto os médicos disseram. Você sempre foi muito forte, como se minha força fosse uma desculpa para o abandono deles. E quais são os seus planos quando sair do hospital? Diana me perguntou com aquele sorriso falso que ela havia aperfeiçoado. Espero que você entenda que com nossos horários de trabalho, vai ser difícil nos visitarmos com frequência, mas podemos te ligar nos finais de semana. Ligar nos finais de semana, se não tiverem compromissos mais importantes, é claro. Na verdade, Benjamin disse, Diana e eu estávamos conversando e achamos que seria uma boa ideia você considerar se mudar para uma dessas casas de repouso, sabe? Onde tem enfermeiros 24 horas e atividades para te manter ocupada. Uma casa de repouso. Eles queriam me colocar em uma casa de repouso depois de me abandonarem durante meu infarto. Tem algumas muito boas, Diana continuou, animada com a ideia. Visitamos uma no último fim de semana só para conferir. É bem limpa. A comida parece decente e não é tão cara. Custa cerca de $2.000 por mês, mas com sua aposentadoria e uma pequena contribuição nossa, seria totalmente viável. $2.000 por mês, o mesmo valor que o vestido da Diana custou para sua festa de aniversário. O melhor de tudo, Isaac acrescentou, é que você estaria cercada por pessoas da sua idade. Poderia fazer amigos, jogar cartas, participar de atividades. Seria muito melhor do que ficar sozinha naquele apartamento onde ninguém pode cuidar de você se algo acontecer. Eu permaneci em silêncio, observando meus 2 filhos planejarem minha vida como se eu fosse um problema logístico a ser resolvido. Eles não estavam me perguntando o que eu queria fazer. Estavam me informando que decidiram por mim. Além disso, Mela continuou, seria mais seguro para todos. Se você tiver outra emergência médica, a equipe lá poderia lidar com isso sem que precisássemos abandonar nossos trabalhos ou compromissos importantes. Essa era a verdade nua e crua.
Eles queriam garantir que da próxima vez que eu estivesse morrendo, não seriam incomodados durante seus compromissos importantes. E quando vocês planejam implementar esse plano? Eu perguntei com uma calma que me surpreendeu. Bem, não há pressa, disse Benjamin. Mas talvez nos próximos 2 ou 3 meses. Assim você tem tempo para se acostumar com a ideia e podemos economizar para o pagamento inicial. 2 ou 3 meses, o tempo que me deram para me preparar para meu exílio oficial. Sabe de uma coisa? Eu disse a eles, sentindo um sorriso estranho se formando nos meus lábios. Acho que vocês estão certos. Acho que preciso fazer uma mudança radical na minha vida. Os 4 relaxaram visivelmente, pensando que eu havia aceitado o plano deles. Fico feliz que você veja assim, mãe. Isaac disse, vai ser o melhor para todos. Sem dúvida, eu acrescentei, vai ser o melhor para todos. Eles passaram a próxima hora conversando entre si sobre os detalhes da casa de repouso, sobre seus planos de trabalho, sobre as férias que estavam planejando para o próximo mês. Eu era apenas uma espectadora silenciosa da conversa sobre meu próprio futuro. Diana mostrou a Mela fotos no celular da festa de aniversário, aquela celebração que foi mais importante do que minha vida. Olha, esse é o bolo que eu pedi. Não é lindo? Custou $300, mas valeu cada centavo. $300 por um bolo. 1/4 do que eu gastei em comida em um mês inteiro. E esse é o vestido que o Benjamin me deu, ela continuou, passando para outra foto. Não é divino? É de grife. Custou $1.200, mas meu marido diz que eu mereço. Ela merecia. Ela merecia um vestido de $1.200, mas eu não merecia que eles viessem me ver enquanto eu estava morrendo. Às 16 horas começaram a fazer os típicos gestos de despedida. Mela olhou para o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Diana bocejou de forma exagerada. Benjamin, obviamente, checou o celular. Bom, mãe, disse Isaac levantando-se. Acho que está na hora de irmos. Temos um jantar com os pais da Mela, e não queremos nos atrasar. Jantar com os pais da Mela. Claro, estavam apressados para sair. Está tudo bem, queridos. Vão em paz. Cada um deles me deu um rápido e superficial beijo na testa, aquele tipo de beijo dado por obrigação. Diana até limpou os lábios depois, como se minha pele tivesse deixado algum resíduo desagradável. Vamos te ligar essa semana, prometeu Benjamin na porta. E vamos começar a pesquisar mais sobre casas de repouso, acrescentou Mela. Cuide-se bem, sogra, disse Diana com aquele sorriso falso. E não se preocupe com nada. Vamos cuidar de tudo. Eles saíram, deixando para trás o perfume caro da Diana e o eco de suas promessas vazias. Fiquei sozinha na sala, olhando para a porta pela qual meus filhos acabavam de sair. Em poucos minutos, Linda entraria para me ajudar na fase final do meu plano. Em algumas horas, eu estaria em um ônibus para Dallas. Amanhã a cama do hospital estaria vazia, e meus filhos estariam lendo a carta que mudaria suas vidas para sempre. Pela primeira vez desde o infarto, sorri genuinamente. Não era um sorriso de felicidade, mas de libertação. Era o sorriso de uma mulher que finalmente decidiu que sua própria vida valia mais do que o conforto emocional de filhos ingratos. Fiona entrou para a consulta da tarde. Como você se sente após a visita, Sra. Stone? Eu me sinto livre, Fiona. Pela primeira vez em décadas, me sinto completamente livre. Livre? Livre do quê? Livre da ilusão de que sou importante para alguém além de mim mesma. Às 18 horas, Linda chegou pontual como sempre. Ela carregava uma pequena mala com roupas que havia pegado do meu apartamento e os $8.000 em dinheiro. Pronta para sua nova vida, minha querida? Mais do que pronta, Linda. Esperei por esse momento por anos sem saber. Às 19 horas, enquanto os corredores do hospital começavam a esvaziar e o turno da noite se acomodava em sua rotina mais tranquila, Linda e eu colocamos em ação o plano que mudaria minha vida para sempre. Era estranho sentir tanta adrenalina aos 66 anos, como se eu fosse uma adolescente fugindo de casa, em vez de uma mulher mais velha tomando controle do seu próprio destino. Você tem certeza de que quer fazer isso, Cecília? Linda me perguntou mais uma vez enquanto me ajudava a vestir as roupas que trouxe do meu apartamento. Uma vez que sairmos daqui, não haverá volta. Linda, estou há 40 anos sem olhar para trás. Desde o dia em que decidi que meus filhos eram mais importantes do que eu, não tive como voltar. Esta é a primeira vez em décadas que sinto que estou indo em direção a algo, e não fugindo de algo. Vesti o vestido verde escuro que comprei no ano passado, mas nunca usei porque a Mela comentou que a cor não me favorecia. Hoje parecia perfeito. Era a cor da nova esperança, de um recomeço. Fiona entrou exatamente no momento que combinamos.
Seu turno terminava às 20 horas, e ela concordou em nos ajudar na parte mais delicada do plano, saindo do hospital sem um registro oficial da minha saída. Senhora Stone, você está pronta para isso? Estou tão pronta quanto já estive para qualquer coisa na minha vida. Peguei a carta da gaveta da mesa de cabeceira e a coloquei sobre o travesseiro, bem visível. Era um envelope branco com os nomes dos meus filhos escritos na minha letra. Parecia tão inocente, tão simples, mas eu sabia que aquelas 4 páginas destruiriam um mundo confortável que eles construíram ignorando minha existência. Linda, lembra? Espere até amanhã à tarde para dar isso a eles. Assim terei tempo de chegar a Dallas e me estabelecer um pouco antes que o caos comece. Eu me lembro perfeitamente, minha querida. Amanhã às 17 horas, vou à casa do Isaac e vou entregar a carta para eles. E quando perguntarem onde você está, vou dizer exatamente o que você me disse, que eu não sei. Caminhamos pelos corredores do hospital como se fossemos visitantes normais, saindo após o horário de visita. Fiona foi muito inteligente ao escolher esse horário. Havia movimento suficiente de pessoas para não chamarmos atenção, mas não tanto que alguém prestasse atenção específica em uma mulher mais velha com uma pequena mala. No estacionamento fomos recebidos por Sarah, a irmã da Fiona. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos com uma expressão séria, mas gentil, que estendeu a mão de forma profissional. Senhora Stone, sou Sarah Miller, advogada. Minha irmã explicou sua situação, e quero que saiba que tem meu total apoio. O que você está fazendo requer muita coragem. Obrigada, doutora. Você tem todos os documentos prontos? Aqui estão. Esta procuração dá à senhora Johnson total autoridade sobre seus assuntos financeiros e legais nesta cidade. Ela pode vender seus bens, cancelar contratos, lidar com qualquer problema que surgir. Também preparei este documento que certifica que você está mentalmente apta e que está tomando essa decisão com plena consciência das consequências. Eu assinei todos os papéis sob a luz amarelada do estacionamento, sentindo que a cada assinatura me afastava mais da minha vida anterior e me aproximava da minha liberdade. E se meus filhos tentarem usar esses documentos para me declarar incapaz? Eu perguntei. Impossível, respondeu Sarah com confiança. Tenho testemunhas. Tenho documentação médica que prova que você está em plena posse de suas faculdades. E tenho evidências de que esta é uma decisão bem pensada, não impulsiva. Além disso, você é uma adulta idosa com o direito absoluto de decidir onde e como viver. Linda me acompanhou até o terminal de ônibus. A corrida de táxi foi silenciosa, cada uma de nós perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, comprei uma passagem no ônibus noturno para Dallas, que partia às 10 da noite. É uma viagem de 12 horas. O funcionário do terminal explicou. Chega amanhã às 10 da manhã. Perfeito. Quando meus filhos receberem a carta, eu já estarei a 400 metros de distância, começando minha nova vida. Cecília, Linda me disse enquanto esperávamos na sala de espera. Quero que saiba que estou muito orgulhosa de você. Não conheço muitas mulheres da sua idade que tenham coragem de recomeçar. Não estou recomeçando do zero, Linda. Estou começando com 66 anos de experiência, com $8.000 no bolso e com a certeza de que mereço algo melhor do que migalhas de atenção. Quando meu ônibus foi anunciado, nos abraçamos como as irmãs que nos tornamos durante todos esses anos de amizade. Cuide-se bem, minha querida, e me ligue assim que chegar para eu saber que você está segura e bem. Vou te ligar toda semana, Linda. Você é a única família real que me resta, a única pessoa que realmente me mostrou que meu bem-estar importa. Entrei no ônibus com minha pequena mala e meu coração cheio de uma emoção que não sentia há anos. Não era exatamente felicidade, mas algo mais profundo. Era dignidade recuperada. Encontrei meu lugar à janela e enquanto o ônibus se afastava da cidade onde vivi toda a minha vida, peguei meu celular para enviar uma última mensagem para meus filhos. Decidi durante a viagem até o terminal que precisava enviar algo, não para explicar meus motivos. Isso já estava na carta, mas para que soubessem que essa despedida era definitiva. Isaac e Benjamin, quando vocês lerem isso, estarei longe. No meu leito de hospital, vocês encontrarão uma carta que explica tudo. Não me procurem. Esta é minha decisão final. Sejam felizes com suas vidas ocupadas e suas prioridades claras. Eu serei feliz sem vocês, Cecília. Enviei a mensagem e imediatamente desliguei meu celular. Não queria ler suas respostas desesperadas, suas tentativas de manipulação emocional, seus apelos de última hora. Eles tiveram uma vida inteira para me mostrar que me amavam e escolheram mostrar o oposto.
O ônibus continuou pela estrada da noite, me levando cada vez mais longe de uma vida de sacrifícios não reconhecidos e mais perto de uma vida de novas possibilidades. Através da janela, vi as luzes de pequenas cidades passando, casas onde outras mães provavelmente estavam jantando com filhos que as valorizavam, onde outras famílias se despediam com beijos genuínos e promessas cumpridas. Às 2 da manhã, quando a maioria dos passageiros dormia, eu permaneci acordada pensando em tudo que deixei para trás e em tudo que me aguardava. Não senti tristeza, nem culpa. Senti algo que não experimentava há décadas, esperança. Minha prima Hope me disse ao telefone que Dallas era uma cidade linda, cheia de parques e mercados, com um clima perfeito e pessoas calorosas. Aqui você pode recomeçar, Cecília. Aqui, ninguém conhecerá sua história e você poderá escrever uma nova. Escrever uma nova história. Eu gostei dessa ideia. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu seria a protagonista da minha própria história, não um personagem secundário na vida dos meus filhos. O ônibus continuou seu caminho, me levando em direção à minha liberdade. Cheguei em Dallas às 10 horas da manhã de segunda-feira, exatamente como havia calculado. O sol brilhava com uma intensidade que não via há anos, como se até o clima estivesse celebrando minha nova vida. Minha prima Hope me esperava no terminal com um sorriso que imediatamente me lembrou da minha mãe, sua tia, que sempre dizia que a verdadeira família não é aquela que compartilha seu sangue, mas sim a que compartilha sua dor e sua alegria. Cecília, que alegria te ver, ela disse, me abraçando com um calor que meus próprios filhos não me deram há anos. Você parece cansada da viagem, mas tem algo diferente nos seus olhos, como se tivesse deixado um peso muito grande em algum lugar ao longo do caminho. Isso mesmo, prima. Deixei 40 anos de peso em um hospital a 400 metros daqui. Durante o trajeto até a casa dela, Hope me contou sobre a vida em Dallas, sobre os mercados onde eu poderia comprar verduras frescas por centavos, sobre os parques onde mulheres da nossa idade se reuniam todas as manhãs para se exercitar e socializar, sobre aulas de dança para idosos, sobre oportunidades de trabalho em meio período para pessoas experientes. Aqui, ninguém vai te julgar por recomeçar aos 66. Cecília, esta cidade está cheia de histórias de renascimento. A casa dela era exatamente como ela havia descrito, grande, cheia de luz, com um quintal onde rosas, jasmim e um pé de limão perfumavam o ar. Meu quarto tinha uma janela com vista para o jardim e uma cama com lençóis brancos que cheiravam a lavanda. Esta será sua casa pelo tempo que precisar, prima, e se você decidir ficar para sempre, será uma honra para mim. Naquela primeira tarde, enquanto Hope preparava uma refeição caseira que me lembrava a infância, recebi a ligação que estava esperando. Era linda. Cecília, acabei de entregar a carta. Estava exatamente como você imaginou. Me conta tudo, linda. Preciso saber como eles reagiram. Cheguei na casa de Isaac às 17 horas como combinamos. Eles estavam tendo um jantar familiar tranquilo. Quando disse que tinha uma carta sua, Mela revirou os olhos e disse, provavelmente é mais uma dramatização dela, porque não a visitamos há 2 dias. Ri amargamente. Até minhas cartas eles consideram dramatizações. Mas quando Isaac começou a ler, seu rosto mudou completamente. Cecília, ele ficou pálido como uma folha. Começou a ler em voz alta, e todos ficaram em completo silêncio. Quando terminou, Diana gritou, isso não pode ser real, mães não abandonam seus filhos. E Benjamin começou a discar seu telefone desesperadamente. E o que você disse a eles quando perguntaram onde eu estava? Exatamente o que você me pediu. Disse que não sabia. Que você só pediu para entregar a carta e não me contou onde estava indo. Isaac ficou furioso e gritou que era impossível eu não saber de nada. Que éramos muito bons amigos, mas eu me mantive firme. Como eles ficaram quando você saiu? Devastados, Cecília. Mas não era tristeza que eu via nos rostos deles. Era pânico. O pânico de perceber que tinham perdido algo para sempre e que era culpa deles. Naquela noite, deitada na minha nova cama na nova cidade, com o cheiro de jasmim entrando pela janela, recebi dezenas de chamadas e mensagens não atendidas dos meus filhos. Não respondi nenhuma, mas li todas. Mãe, por favor, nos ligue. Podemos conversar sobre isso. Isaac. Cecília, isso é ridículo. Mães não podem simplesmente desaparecer. Mela. Mãe, eu entendo que você está chateada, mas isso é extremo. Volte e vamos resolver tudo. Benjamin. Cecília, temos pensado e você está certa sobre muitas coisas. Podemos mudar. Volte, por favor. Mela. Mas já era tarde demais para mudanças. Era tarde demais para arrependimentos.
Eles tiveram 40 anos para mudar, 40 anos para me valorizar, 40 anos para me mostrar que minha vida importava. Eu não ia dar a eles uma segunda chance. 3 semanas após minha chegada em Dallas, já havia estabelecido uma rotina que me preenchia com uma paz que não conhecia há décadas. Acordei cedo para caminhar no parque com um grupo de mulheres da minha idade que me acolheram como se eu fosse uma amiga de longa data. Consegui um trabalho de meio período em uma boutique no centro, ajudando mulheres que apreciavam minha experiência e bom gosto. À tarde, fazia aulas de pintura no Centro Cultural, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, pois estava ocupada demais me sacrificando pelos meus filhos. Você parece 10 anos mais jovem, Cecília, Hope me disse uma tarde enquanto pintávamos juntas no jardim. É incrível o que a liberdade pode fazer por uma mulher. Ela estava certa. Eu me sentia renascida, como se os 66 anos de sacrifício tivessem sido apenas uma preparação para essa nova vida, onde finalmente poderia ser eu mesma. Um mês depois, conheci o Sr. Harrison na aula de dança. Ele era um viúvo de 70 anos, aposentado, com olhos gentis e uma risada fácil. Não havia nada romântico entre nós, mas era bom ter a companhia de um homem que me tratava com respeito e admiração, que valorizava minha conversa e minha presença. Cecília, ele me disse uma tarde após dançarmos, não sei o que te trouxe a Dallas, mas espero que tenha sido algo bom, porque sua chegada definitivamente foi algo bom para todos nós. As mensagens dos meus filhos diminuíram gradualmente, passando de desesperadas para implorativas, de implorativas para raivosas, de raivosas para resignadas. A última mensagem que recebi, uma semana atrás, dizia: Mãe, se isso é o que você realmente quer, respeitamos. Só queremos saber se você está bem e feliz. Percebemos muitas coisas desde que você foi embora, e você está certa sobre tudo que disse. Esperamos que um dia você possa nos perdoar, Isaac. Perdoá-los. Talvez um dia eu pudesse perdoá-los, mas nunca esqueceria. E definitivamente nunca voltaria a ser a mãe que implorava por migalhas de atenção. 6 meses após minha chegada a Dallas, enquanto tomava café no jardim em uma manhã ensolarada, reflete sobre tudo que ganhei ao perder meus filhos. Ganhei dignidade, respeito próprio, amizades verdadeiras, novas experiências e a possibilidade de viver meus últimos anos como eu queria, não como os outros esperavam. Meu telefone tocou. Era Linda com sua ligação semanal. Como você está, querida? Você parece cada vez mais feliz. Estou melhor do que nunca, Linda. Ontem, me inscrevi em um curso de literatura na universidade. Imagine, aos 66 anos, vou estudar algo que sempre amei, mas nunca pude fazer porque estava ocupada demais criando filhos que não me valorizavam. Fico tão feliz em ouvir você assim, Cecília. E eles, você ouviu algo? Vejo que eles postam fotos nas redes sociais de vez em quando. Continuam com suas vidas corridas, festas importantes, compromissos urgentes. A diferença é que agora não preciso fingir que me importo. Naquela noite, enquanto escrevia no diário que comecei a manter, reflete sobre a decisão mais corajosa da minha vida. Não foi fácil. Tive momentos de solidão, momentos em que senti falta da ilusão de ter uma família que me amava. Mas esses momentos estavam se tornando menos frequentes, substituídos pela profunda satisfação de finalmente viver para mim. Querido diário, escrevi, hoje completei 67 anos. É o primeiro aniversário que celebro sem esperar que meus filhos liguem, sem me sentir decepcionada pela indiferença deles. Hope organizou uma pequena festa para mim com nossos amigos do parque. E pela primeira vez em décadas, me senti genuinamente amada e valorizada. Esta é a vida que eu mereço. Esta é a vida que eu deveria ter sempre tido. Fechei o diário e olhei pela janela para o jardim iluminado pela lua. Amanhã seria mais um dia da minha nova vida, mais um dia de liberdade, mais um dia de simplesmente ser Cecília. Não a mãe abandonada, não a mulher sacrificada, mas uma mulher completa vivendo nos meus próprios termos. E pela primeira vez em 40 anos, isso era mais do que suficiente. Se você gostou da minha história, pode me apoiar enviando um super obrigado para que eu possa escrever mais histórias assim. Muito obrigada desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Adoraria ouvir seus pensamentos, então deixe nos comentários. Estou sempre curiosa para saber o que você pensa. Ah, e me diga onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Tem muitas mais esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!